Muito bem, pessoal. Essa é uma reunião informal sobre a campanha. Vejam bem, uma reunião informal sobre a campanha. Por que informal? Porque eu não vou seguir aqui um protocolo rigoroso e tal, porque a gente tem isso montado e colocado à disposição dos grupos. Eu vou mandar tudo de novo para que todos que têm interesse em participar acompanhem. Estou gravando, vou encaminhar no privado o link dessa gravação para cada um e vou botar no grupo dos agendamentos e o grupo também da campanha. Na minha estimativa, tem 45 pessoas interessadas, mas interessado não significa atuante e tem que realizar. Se não realizar, não tem nada. E eu não vou discutir, vocês estão ouvindo o Chab latir, não se aborreçam. Ele está latindo porque ele está querendo alguma coisa que é envolvendo uma bolinha para brincar, é só isso. Mas faz parte, ele faz parte da vida da gente aqui, está sempre por perto e, sobretudo, grudado em mim o dia inteiro. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela para a gente colocar alguns apontamentos importantes que serão necessários aqui para que a gente organize essa nossa dinâmica. Espera aí. Está entrando? Pronto, entrou. Vejam, a campanha das consultas, pessoal, ela é muito simples. É um negócio extremamente simples. Foi realizado até agora 18 consultas. Nós iniciamos a campanha num determinado momento e ela não decolou. Então decidi uma última iniciativa de fazê-la no formato que eu bolei para que todos os alunos possam participar. Os alunos que quiserem, ninguém é obrigado a nada. Então, eu tive 5 pessoas que participaram. A Fabiana foi a que mais se dedicou, lá da cidade de Vidal Ramos, em Santa Catarina. Eu atendi 8 pessoas da cidade de Vidal Ramos, no norte de Santa Catarina. E eu queria colocar para vocês qual é a ideia da campanha, que é uma campanha com início, meio e fim. Eu criei um modelo, não decolou, tudo bem, abortei, vou tentar de novo. Por quê? Porque é pela persistência que a coisa vai acontecer. E tem que acontecer. Se não acontecer do jeito que eu gostaria, eu tenho outras maneiras de fazê-la e entregar para vocês apenas os relatórios. Certo? Que eu tenho pessoas que eu atendo independente de campanha com aluno, o que inclusive rende mais dinheiro do que fazer com aluno. A minha consulta é R$ 450, beleza? Eu atendo 4 pessoas num dia, faz as contas, é R$ 1.800 todo dia. Eu estou deixando de fazer desse jeito para fazer com a turma de aluno, para que o aluno ganhe R$ 100. Eu estou tirando outros R$ 100 para facilitar como uma promoção, como uma campanha, e fico com 250. Se eu atender 6 num dia, eu ganho 1.200. É muito menos do que 1.800. Em 10 dias dá 12, não 18. Simples. Agora, por que participar da campanha como eu estou sugerindo? Porque cada um de vocês não tem que ajar 50 pessoas. Embora possa, se quiser, durante a campanha estamos juntos. Preenchendo os horários, fechou. Mas se cada um acha 3 ou 4 para poder acompanhar e dominar o caso e aprender e estar na sala e ver como é que eu atendo na prática, eu não tenho outra maneira de fazer isso. Porque está todo mundo esparramado pelo mundo, certo? Quando você tem um curso presencial, muitas coisas ficam mais fáceis. Veja, a campanha da consulta, ela tem alguns pontos importantes. Então, o primeiro ponto importante é o estágio, certo? Então, se cada um trouxer, vou botar aqui, se cada um trouxer 4 casos,
mais os outros dos colegas, eu terei um painel de casos que eu vou poder documentar e que eu vou poder debater com vocês que participaram. E eu já expliquei, não vou dizer de novo, que o nome verdadeiro das pessoas não será dito, né? Eu não digo nem o nome da pessoa, nem o telefone, nem o e-mail, nem a cidade. Eu troco o nome. Maria 01, Maria 02. Se for mulher, é Maria. Se for homem, eu boto o nome de José e acabou. Porque nos interessa não é quem é essa pessoa original, mas o caso em análise. E eu quero 80 casos atuais, porque vai me permitir trabalhar já, hoje, com o grupo que eu tenho. Beleza? Bom, então, primeira questão dessa campanha é a possibilidade do estágio. Cada um trazendo 4 casos, mais outros casos dos colegas. Nós vamos ter aqui um painel muito bom. Eu já atendi casos que demandam câncer, estão em acompanhamento aí, receberam relatórios e tal. Mas como é que eu vou fazer? Eu não posso deixar todo mundo ver cada caso ao vivo. Então, cada um tem que criar 4 conexões. Aí vem a segunda questão. Segunda questão. Eu repasso R$100 do que nós chamamos de gratificação em cada consulta. Então, você está recebendo dinheiro de volta. Então, se eu fizer isso, se você trouxer 10 pessoas, você pagou a taxa, por exemplo, que tem do 5º encontro. Que, na verdade, a partir de amanhã ele vai mudar. Né? Não, amanhã não. Amanhã é dia 17. A partir do dia 18, deixa de ser R$1.000, vira 1.350, se eu não estou enganado, e não pode trazer acompanhante. Ah, e daí? Traz 12 pessoas e paga o troço. Simples. E acompanha os 12 casos. Terceira questão. Vejam só. Terceira questão. Caminhos para ganhar dinheiro agora. Eu estou bolando uma maneira de ajudar o meu aluno a ganhar algum dinheiro. E o único trabalho é captar uma pessoa que tem interesse na consulta. Com quem? Com um dos maiores nomes da naturologia da história, que sou eu. Aí alguém diz assim, mas ele é muito prepotente, queixudo, olha só, o orgulho. Não, não. Se você contratar um pedreiro, você quer que o pedreiro resolva o problema do muro ou você quer ficar de conversa fiada? Pois é, eu depois de 28 anos, eu sou o cara da naturologia e ponto final. Eu não sei trocar o pneu do carro. Se a luz aqui queimar, vai chamar alguém para resolver, que eu não vou. É o seu Ednilson, que vem sempre aqui fazer o serviço. Eu nem quero saber. Eu tenho uma porta aqui na casa que está dando problema. O cara da maçaneta amanhã, não quero ver isso aí não. Naquilo que eu sou bom, eu tenho que dizer que sou e garantir. Sou uma pessoa muito pobre de espírito, que é boa no que faz, fica com conversa fiada, de falsa modéstia. Eu não tenho nada de falsa modéstia, não. Me lembro quando eu era criança, eu era garoto. Eu jogava futebol, era moleque. Futebol, lembro que fosse hoje. Memória, assistindo, né, num alambrado do campo. E aí nós vamos entrar em campo, tinha lá uns jogadores que tinham sido grandes jogadores da história do futebol da minha geração de garoto, né? Estava lá um jogador que tinha sido ponta esquerda do Flamengo, que foi campeão do Brasil pela primeira vez, chamado Lico. Era reserva de Júlio César, jogou com Zico, com Andrade, Adílio. Jogadores grandiosos. Eu era garoto, forte pra caramba, 82 quilos, massa muscular tremenda, ia jogar e entrar naquele jogo ali em Florianópolis, Santa Catarina, onde a gente morava. E antes de entrar, o nervoso, meu pai me chamou e disse assim,
Você está nervoso, né? Aí eu olhei e disse, e se eu errar? Se eu errar? Disse, olha, você já viu um pedreiro ter medo de pegar no cimento, mexer para colocar nas pedras e botar no muro? Eu disse, não, nunca vi um pedreiro ter medo disso, não. Se você sabe jogar, entra lá e joga, ou então tira a chuteira e sai. Foi a maior lição que eu tive sobre se você sabe, sustente que sabe. Agora, como é que vai saber se não estuda? Então, eu não passei a vida inteira estudando, feito um condenado, esse mar de livro que está aqui, para chegar na hora e dizer, não, olha, eu não sou o melhor naturologista que tem, não, mas vamos ver o que é que a gente faz. Isso não existe para mim. Eu sou simplesmente o cara e acabou-se. Pode ter alguém que chegue no meu nível, melhor do que eu não vai ser nunca. Desafio, maior dedicação. Tem não. Pode ser que vai nascer no futuro. Eu sou o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar da naturologia clínica, ponto final. E me aceito como sou. Daí que agora eu tenho uma responsabilidade maior que a de todo mundo. Isso não é glória, isso é peso de responsabilidade. Então você diz ao seu cliente, vou levar você para um dos maiores nomes da naturologia clínica, que é a medicina natural do Brasil. Eu não cheguei a membro da Academia Brasileira de Ciências porque eu tenho belos olhos. Não, é competência. E sou o presidente da banca. E presido o livro da Academia Brasileira sobre Saúde, que está sendo produzido atualmente no país inteiro. Daqui uns dias vocês vão conhecer esse projeto que eu faço parte aí. Eu sou um cara preparado. E entrego um curso espetacular. Conteúdo, livro, apostila, dedicação. O aluno fala comigo o dia inteiro aí em celular. E na hora de dizer que eu sou o cara, não é bem assim não. Que conversa fiada. Agora, eu não sou o mais rico. Tem alunos que foram meus, estão milionários já. O Geridiano Gadelha faz questão de dizer no Brasil inteiro que está milionário. Aprendi com esse negão. Estou milionário e ele está pobre. Não tem problema não. Eu pagando minhas contas aí, está tudo certo. Deixa o Veridiano ficar milionário, não tem problema. A minha missão é aquela que eu apresentei na aula anterior. A missão do mestre de naturologia. Esse é o sentido da vida. Eu, no final, vou terminar morto, como todo mundo aqui vai, mas eu quero saber que eu cumpri a missão, que está no capítulo O Verdadeiro Médico é o Educador, no livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White. Todo mundo que tiver aquelas ideias na cabeça será um servo, ministro da saúde de Deus na terra. Ponto. Então, é estudar para se aperfeiçoar. O que é a campanha? A campanha é uma oportunidade de estagiar. Eu sugiro que cada um traga 4 casos. Ah, se eu só conseguir arranjar um, ok, é o seu caso. Mas a galera entra no meu grupo, tá aqui, entra no grupo do WhatsApp, não traz ninguém. 5 pessoas trouxeram e tem 45 nomes. Se retire. A turma da mentoria, do grupão maior, vai conhecer todos esses casos. Tem gente ali, ó, professor, eu tenho meu consultório, estou cuidando da minha vida, está tudo em paz, está tudo tranquilo, e eu tenho meu consultório, estou atendendo meus casos, vou ficar esperando os seus estudos de caso para eu estudar em cima. Beleza, não tem que trazer nada. A campanha não é para quem não quer ou não pode. É só para quem quer e pode. Mas se quer e pode, quando é que vai arranjar alguém para ser atendido e a gente começar a trabalhar? Eu tenho um prazo, não posso ficar a vida inteira com isso aberto. Era para ter começado em março. Eu já estou na metade de abril e não começou. Atendi, repito, 15 casos. Se depender da Fabiana, ela está estudando 8 casos. A aluna do curso, Fabiana Lotério, trouxe 8. Ganhou R$800. É sério. Está no grupo, gente. E está com os casos, os relatórios, acompanhou a entrevista ao vivo, participa, está acompanhando as pessoas e já me mandou uma mensagem ontem, perguntando, já com uma semana de antecipação, como vai ser a agenda do retorno dos 8. Para ela entender como é que faz o fechamento depois de 30 dias. É simples. Se você quer fazer o estágio
entre aspas, dentro do meu consultório, fecha aspas, porque tecnicamente é um consultório virtual. Mas por quê? Porque não tem como fazer de outro jeito. A não ser que você saia daí onde você mora, gaste uma fortuna de dinheiro e venha para cá, para Caruaru, passar uma semana aí. É burrice, não compensa. O certo é você fazer o programa, como eu estou dizendo. E você vai acompanhar. Agora, escolha pessoas que sejam fáceis de você acessar, de preferência presencialmente, para você acompanhar o caso. Entenderam? Mas também, se tiver. Aconteceu isso. A Fabiana indicou uma pessoa que não é lá de Vidal Ramos, a cidade dela. Essa pessoa mora em Curitiba. E eu atendi uma mulher que é da família e tal, de Curitiba, e ela estava em Vidal Ramos, foi tudo online, e ela está acompanhando o caso. Está aqui na tela como é que funciona. A campanha é, primeiro, é um estágio, cada um de preferência trazendo 4. Eu tenho acho que umas 20 pessoas participando, cada um do C4 dá uns 80. Mas você vai acompanhar os 4 casos e tem mais outros casos dos colegas todos. Então você vai ter um acervo de 80 casos. Eu estou colocando tudo isso em relatórios e no final vou pegar todos os 80 casos e criar uma apostila gigante e vou encaminhar essa apostila em PDF para todo mundo. Então você vai ter 80 casos que você poderá consultar sempre que quiser de como cada caso daquele foi atendido. Eu estou construindo um livro no processo. Essa também é uma experiência coletiva para uma segunda etapa. O que é essa segunda etapa do projeto? Na segunda etapa do projeto, um pouquinho mais à frente, você vai atender. Mas eu não vou tratar da segunda etapa se eu não fiz nem a primeira. Tem um momento que aí quem vai atender o cliente é você. Então aí cada um vai achar mais adiante um e vai atender esse um, seguindo o protocolo, tal. É o curso. E não vai ser logo que eu terminar os meus 80. Você vai dominar como foi feito e vamos embora para frente. Lá no mês de outubro, você vai atender. Entenderam? Então é isso. Eu precisava marcar essa reunião, gravar isso aqui com o grupo ao vivo e tal, para perguntar, quando é que vamos começar? Vamos começar o quê? Você tem que divulgar. Ah, sim, professor, e como é que eu divulgo? Então vamos lá, como é que vamos fazer essa divulgação? É uma coisa extremamente simples também, muito simples, não tem mistério, complicação. Alguém diz assim, me mande folders para eu fazer uma divulgação ampla no Instagram. Gente, não tem nada disso. A Fabiana não recebeu um panfleto, um folheto. Ela não recebeu. O que ela fez? Falou com os amigos. Tá, então não vamos fazer nada. Vamos, eu posso fazer o folheto. Amanhã vai estar pronto os folhetos, manda um monte de folheto. Tá aí, vai fazer o que com esses folhetos eletrônicos? Ah, vou mandar para todo mundo. Eu não tenho como atender todo mundo. Você está atrás de 4 pessoas. Então, se você vai fazer contato com alguém, tem que ser alguém que você pensou fazer com aquela pessoa. Não adianta você pensar assim, eu vou trabalhar. Veja, gente, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês com bastante clareza, para vocês entenderem. Na minha carreira, eu tive um período da minha carreira em que eu estive extremamente dedicado ao consultório. A minha vida era só o consultório. Beleza? Por quê? Porque eu entendia que eu não podia, de maneira nenhuma, me atrever a querer ser o naturologista que eu tenho condições de ser hoje, sem eu ter uma ampla e profunda bagagem de casos. Eu tinha que ter pelo menos 10.000 horas de atendimento em consultório. 10.000 horas. Não é 10 horas, não é 1.000 e não é 100. É 10.000. Isso leva anos. E ao mesmo tempo eu fazia o curso. Dava o curso de naturologia. E ao mesmo tempo eu estudava. Então era um tripé de constituição moral interior,
de maturidade, que eu sabia que eu tinha que viver aquilo. Eu aprendi que tinha que fazer isso onde? Em duas obras clássicas, eu entendi assim. Não são as obras técnicas, são as obras que instruem o naturologista. Então, o livro A Ciência do Bom Viver, o capítulo O Verdadeiro Médico é o Educador, e todo o resto do livro flutua ao redor desta ideia. O livro inteiro, se A Ciência do Bom Viver, ele é um livro feito para a consciência do terapeuta. O outro livro chama-se Medicina e Salvação. Está diretamente ligado com a minha perspectiva, muito pessoal, dentro do cenário que eu tinha naquela ocasião. Hoje, graças a Deus, isso se expandiu para muito mais do que foi no princípio, do que seria a minha missão e a minha vocação. Então, eu estudei essas duas obras detalhadamente. E naquela época, em 1996, 1997, eu compreendi que eu devia me isolar do mundo inteiro, concentrar apenas na minha história e na minha habilidade, para poder fazer o serviço que tinha que ser feito. Não havia dentro do território brasileiro faculdade de naturologia, não tinha nada disso. Em 96, 97, eu fui para fora do Brasil. E eu fiz isso com 5 filhos pequenos. A ajuda da minha avó Lolita, mãe de minha mãe, que ajudou com dinheiro. Foi toda uma novela. Eu vivi uma história maluca. Eu fui corretor de seguros, onde arranjava o dinheiro para pagar contas em casa. Vendia livros. Então eu vendia livros de porta em porta. O livro Onde Não Há Médico, que é um livro alopático. Beleza. Tá cheio de medicação lá e tal. Eu ia para as escolas de enfermagem, levava um livro daquele, fazia uma apresentação, os alunos da sala inteira compravam, ia para outra sala, outra sala. Quando chegava, aí saía para ir na editora Paulinas, editora Paulus, melhor dizendo, na Paulinas também eles entregavam. Chegava e comprava 20 caixas de livro, um negócio enorme, botava aquilo numa Kombi, levava para a rodoviária, botava aquele livro no ônibus, o cara me cobrava uma taxa extra. Aí eu descia com isso na cidade, baixava esse monte de material, levava para casa. No outro dia tinha que botar isso nas sacolas no braço, saía para entregar os livros na escola. O povo me pagava na mão com dinheiro. Eu vivi histórias que muita gente não imagina. Só o doutor Jean, membro da Academia Brasileira de Ciências, com aquele fraque bonito, os anelzão bonito no dedo. Não começou nada assim, não. Nada. Tá entendendo? E tinha que ter banana com cuscuz, leite de coco, pão integral para 5 filhas. E esse povo todo querendo comer, e aí, como é que resolve? Sério, papo reto. Então eu passei por durezas, como todo brasileiro, batalhador, ralando, entendeu? Como todo mundo aí na batalha. Eu tive uma fase da vida, que me conhece aos 57 anos, voando, com a velocidade mental enorme, que o cara apresenta o caso de diabetes, câncer, trombose, fibromialgia, pá. Isso não nasceu assim, não. E os 28 anos de carreira foram cheios de adversidades complexas. Desde problemas pessoais até problemas profissionais, problemas com grana, um monte de coisa aconteceu. Eu chego agora, em pleno 2026, com a maturidade de possibilitar ao meu aluno o caminho mais facilitado possível. Um colega disse esses dias, é o teu erro, devia deixar todo mundo se lascar. Eu digo, mas esse é o que a escola que está aí faz. A minha mentalidade é outra. É de que o professor não é um cara para criar problema para o aluno. Eu acho que o aluno não deve ser desgastado tendo que passar por aquilo que eu, por exemplo, passei em termos de conhecimento, por orgulho pessoal. Isso é burrice. Entregar para o camarada a coisa pronta. Eu vou dar um exemplo concreto. Eduardo Alfonso Hernan escreveu uma obra que está aí no grupo com vocês, chamado La Medicina Natural em 40 Leções. Quando eu interagi com a escola espanhola, que está lá em Barcelona, na avenida, eles dizem na Calle 101, do que eles chamam de Rua Andaluzia, o nome de uma rua, e está em Barcelona.
o Centro de Estudos Naturistas, de José Oriol Ávila. Botaram esse livro na minha frente e disseram, isto aqui é a Bíblia espanhola de medicina natural. Então, 10 dias para ler 430 páginas e apresentar escrito assim, numa máquina de datilografar. Não tinha computador, celular, nada disso não. Em espanhol, a minha tese sobre o que estava no livro. Ah, tem que fazer isso com todos os meus alunos hoje, porque senão, porque comigo foi. Isso é coisa de otário, professor otário. O meu aluno tem que receber a coisa simplificada, o meu aluno tem que receber a coisa facilitada, para que esse aluno possa dominar com simplicidade, facilidade, conhecimentos objetivos. Porque quanto mais rápido você aprende, mais rápido você atende, mais rápido você abençoa vidas e salva vidas. Então eu fiz parte da geração, que eu posso citar aí uns 7, 8 colegas, que nenhum deles chegará jamais ao nível que eu estou, não vai chegar. Por quê? Porque não tem o vício. Eu sou viciado nisso. Eu passo horas, gente, pendurado. Essa aqui é a banca de livros que eu estou lendo na atualidade. Olha aqui, ó. Essa aqui é a minha mesa de livros que estou lendo na atualidade. Tá vendo aqui, ó? Ó, esse aqui, ó. Esses são os livros que eu estou lendo hoje. Como é que alguém lê tudo isso? Pois é, eu sou maluco, não sou normal. E lá atrás está tudo que foi lido ao longo da carreira. Lá, ó, tudo aquilo. Então eu tenho, a minha mente está estendida ali. Eu tenho uma conexão mental com aquilo ali. Eu sei cada livro, cada trecho. Então é uma imersão onde meu mundo interior está grudado e conectado com aquelas estruturas. Eu não vou pegar tudo isso e jogar para o aluno. Pô. Isso é um curso de 15 anos. Não existe. Então as sínteses são criadas para que você tenha o básico, essencial, que se você aplicar vai dar certo. Bom, aí depois que você dominou isso, você vai aperfeiçoando, vai ampliando as visões, vem nos encontros anuais, mantém contato permanente com a mentoria, vai estar sempre revendo pontos e pautas, e assim o cenário vai expandindo. Mas se o sujeito ficar meio molenga, não vai acontecer. Não vai acontecer o quê? Nunca você vai abrir um consultório, assumir, atender e desenvolver. Mas tem um monte de gente que fez o que eu estou dizendo e está aí trabalhando. Não é pouco, não. Eu treinei quase 1.200 pessoas. Tem uns 300 consultórios por aí que eu lembro assim, que se parar aqui eu começar a falar, eu vou lembrar dessa galera toda. Tem alguns que são muito ligados comigo. Com o que é muito ligado? É a galera que, além do campo da naturologia, me acompanha ou acompanhou nas classes bíblicas de sexta-feira à noite. E os meus estudos são estudos muito complexos para um teólogo meia-boca, para um camarada que está habituado à água com açúcar. E eu vivo nessa bolha. É uma bolha, eu criei para mim. Essa mesma bolha você tem que criar para você, não igual à minha. Você tem que criar a sua, com aquilo que te dá felicidade, satisfação de estudar, de entender, de dominar como naturologista. A campanha que eu criei tem um alvo. O alvo está aqui explícito. Cadê? O que houve aqui? Sumiu tudo, foi? Ué? Ah, voltou. Eu apertei algum botão aqui e apaguei tudo. A primeira etapa é o estágio. Por quê? Porque a campanha tem por objetivo fazer você estagiar dentro do meu consultório. Eu vou atender a pessoa que você arranjou e você tem que estar na sala junto. Você vai assistir tudo. Para isso dar certo, você tem que encontrar 4 pessoas que têm um problema de saúde, uma dor. Qual é a dor que essa pessoa? Sei lá, tem aqui um amigo, uma pessoa, olha, você chega para essa pessoa e faz como a Fabiana fez. A Fabiana pega o telefone, liga para uma amiga, diz, minha amiga, você não está bem de saúde, eu estou fazendo um curso na área de medicina natural, o meu professor criou uma campanha em que os alunos podem acompanhar um caso
E eu queria saber se você tem interesse de uma consulta com um especialista, um dos maiores do Brasil, na área de medicina natural, que a gente chama de naturologia clínica. Aí a pessoa pega e diz, eu realmente preciso de um tratamento natural. Ela diz, olha, é uma benção, eu estou praticando muita coisa na minha vida, estou bem, você está me vendo que eu já tive problemas, não tenho mais, estou legal. E queria te propor. Tá certo, quanto é que é essa consulta desse homem? R$ 450. Mas se você fechar comigo aqui agora e disser que quer, eu amarro um horário para você a 350. Porque eu tenho um bônus, porque é do estágio. E desses 350, que essa cliente paga no Pix na hora, 100 foi para a Fabiana. A Fabiana recebeu R$ 800, trouxe 8. O resto não trouxe nada. E fico em casa esperando. Estou esperando o quê? Eu não sei, o folder, o folheto. Não tem folheto, gente. Aí eu tenho que criar um folheto de divulgação para você falar com 4 pessoas. Se você não consegue conversar, sei lá, você não tem o seu WhatsApp, pega o seu WhatsApp, você não tem um grupo de amigos, pessoas da igreja, alguém que você conhece, e que você está vendo que tem lá uma doença, um problema, e que a medicina naturista muda aquela história. E você quer ver esse estágio, quer ver aquela pessoa e tal, você vai lá e conversa com ela. Você vai conversar com ela sobre um curso de um professor que está atendendo. Você não trabalha para mim como se fosse meu funcionário, sabe? Tem que bater a meta de 20 consultas. Não. É o estágio. E eu não tenho outro jeito de te fazer estagiar. Só tem esse. Online. Porque como é que eu vou dar suporte a alguém que está no interior de São Paulo? Aí o outro está em Rondonópolis, o outro está em Natal, o outro está em Juazeiro do Norte, o outro está em Pato de Minas. Ah, fala sério, não tem como. Tem gente aqui que está no Acre, Rondônia. Eu não tenho como dar assistência. Tem que ser online. E funciona, porque eu já fiz 15. 8 foram só de Fabiana. Cada um traz 4 casos, é uma estimativa. Se só trouxer um, está valendo, sem problema. Aí você recebe R$ 100 como a gratificação. Por que eu fiz isso? Porque vira um estágio remunerado. Mas se você trouxesse 20 pessoas, você receberia R$ 2.000. Eu não sei não, mas isso paga a tua presença no evento de Curitiba. Entenderam? Eu bolei, então, um caminho, é o terceiro item que está aí no plano, na estratégia que eu bolei, para que cada um possa ter a oportunidade de dizer assim, rapaz, o curso desse camarada, até me ajudar a levantar o dinheiro para eu fazer o próprio curso em si, ele bolou uma maneira. Tem muitos que não precisam disso, tem grana, gente estabelecida, está tudo tranquilo, tudo na paz. Mas faz mal? Faz mal isso aqui? Esse terceiro item aqui faz mal a alguém aqui, ó? Ó, eu bolei aqui, ó. Opa, tá grande demais. Espera aí, deixa eu diminuir aqui. 3. O caminho para ganhar um dinheiro agora. Quer dizer, você, além de fazer seu estágio, ainda recebe para poder assistir eu trabalhando. Tá ruim? Bom, mas ninguém é obrigado a nada. Mas eu estou dizendo que eu estou bolando maneiras para ajudar. Eu tive alunos extremamente pobres. Quando eu digo extremamente pobres, são alunos que moravam numa favela e o camarada não tinha recurso para nada, mas se apaixonou pela naturologia. Ele não tinha recursos financeiros. Quando tinha que vir a aula, aluno que foi pedir ajuda em igreja e que conta isso publicamente, não é segredo. Um desses grandes alunos, que eu chamo de grande aluno, por quê? Porque a Escritura diz que os que se humilham serão exaltados. Essa é uma história maravilhosa, linda de contar. Um desses alunos chama-se Carlos Teotônio, lá de Maceió. Está hoje aí com 30 mil seguidores no Instagram, bombando palestra pelo país afora. O Carlos não tinha grana, não tinha recurso, gente. Não tinha. Morava lá no tal de Benedito Bentes, que é um distrito, uma região lá de Maceió, onde tem muita gente pobre, numa luta danada.
E ele sendo esculachado, o pessoal dizia, isso aí é um charlatão, curandeiro, não sei o quê, esculachavam com ele. E ele disse, não, eu quero saber disso não, eu vou firme. E fez o curso todo, 2 anos, se formou. Eu tenho a honra de dizer que eu dei o terno da formatura para ele. Eu tenho essa foto, para mim é um troféu. É, Carlos Henrique. E o Carlos Henrique virou um monstro solto aí no mundo. Está aí tratando o povo com problema de estômago, câncer de estômago, não sei o que, uma cena. Um garoto simples, pobre, de uma comunidade carente, virou um grande naturalista do Brasil e foi convidado para estar com a gente no Colégio de Mestres. Ou seja, está começando a subir gradativamente na nossa organização nacional como profissional de campo. A maneira que faz o que Ellen White disse no livro Ciência do Bom Viver. Atende pessoas, faz palestra, está no Instagram. O que ele está fazendo? Levando a mensagem de saúde que vem de Deus através das coisas naturais para o povo. Agora, estagiou, acompanhou casos, viu um monte de situações. Quer dizer, é um exemplo no meio de 1000 e tantos. Entenderam, gente? Isso é possível. Isto é possível fazer. E não é complicado. Então, ele foi alguém que, durante o processo do curso, bolava métodos para ganhar dinheiro, para pagar a mensalidade do curso. E eu me lembro que nos dias que vinha para o curso, tinha os amigos que eram da igreja, onde ele frequentava, que traziam ele de carro e levavam ele de carro, porque não tinha o dinheiro da passagem do ônibus. Então, eu já vivi perto de pessoas com extrema dificuldade, mas também tinha aluno meu que parava na porta para assistir a aula dentro de uma Hilux zero, de uma Blazer zero, que custa sei lá quantos R$1000. Então você tem isso. Entenderam? É uma questão de você se despertar com você mesmo e dizer, rapaz, eu quero ser naturologista para fazer o quê? Eu vou abençoar vidas. Acabou-se. Esse é o propósito da minha vida. Como é que eu faço isso? Como eu mandei aí, já está no grupo aí que eu mandei para vocês, o link da aula e os temas que a gente discutiu na aula de hoje. Está lá, consultório e sala de aula. No consultório ganha dinheiro. Mas eu preciso ver como é que faz esse negócio de consultório, eu preciso ver esse professor aí atendendo uma pessoa de verdade. Quero ver como é que faz, como é que trata, para eu dominar isso. Porque não é só estudar, eu preciso ver isso na prática. Aí eu bolei esse método da campanha. Por que eu chamo de campanha? Porque eu só vou fazer isso um certo período. Porque eu tenho um monte de outras agendas da minha carreira na atualidade acontecendo. E eu não posso, por exemplo, parar as minhas agendas e viver em campanha de consulta. Não posso. E não é por má vontade, é porque eu assumi outros compromissos. O meu principal compromisso hoje não é mais o consultório. O meu principal compromisso é treinar naturologistas. Este é o alvo da minha vida, desde que eu me tornei seguro para fazer isso em grande escala. Entenderam? Então, estou aqui no papo que eu disse a vocês. Esse é um papo informal sobre o que é o objetivo dessa campanha, por que eu estou fazendo isso. Por esses motivos que estou dizendo aqui. Estou gravando tudo para mandar para todo mundo. E é isso, é papo reto, não tem outra coisa não. Eu só vou atender um certo limite de pessoas, juntar todos os casos, tornar uma apostila enorme, descarregar para todo mundo, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais na frente essa coisa do estudo de casos e vocês irem atender. Você vai chegar para mim, professor, como é que eu faço para atender uma pessoa? Você pega lá a apostila, o material dos 80 casos que eu atendi e vai estudar aquilo lá. Porque você viu 2 ou 3 ou 4 que você trouxe, ou 8, como a Fabiana trouxe, ou 20, como alguém pode trazer, não importa. Para mim isso é irrelevante. O importante é que eu tenha um conjunto de casos. No dia 30 de maio eu paro. E não vou atender mais nada disso nesse esquema, porque eu tenho outras coisas acontecendo. Eu já comecei a mexer no nosso 5º encontro nacional em abril. Ainda tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Falta 7 meses para acontecer. Por quê? Porque tudo meu é assim. Eu tenho que ter muita antecipação para ficar em paz. Eu não chego em cima da hora, eu não tenho nervosismo,
não tenho angústia com nada. Estou tranquilo. Eu acabo de assumir, junto a uma prefeitura chamada Toritama, é a cidadezinha que tem aqui perto de Caruaru, a realização do primeiro curso de naturologia clínica para o Poder Público Nacional. Vai ser feito com 70 agentes comunitários de saúde e 80 enfermeiros, e 10 enfermeiros. São 80 pessoas, com encontros presenciais a cada 15 dias. É o mesmo projeto que vocês têm aqui online, só que a prefeitura eu terei que ir presencial. Eu vou filmar tudo, gravar tudo e depois eu vou descarregar para a minha galera da mentoria ver como foi feito. Por quê? Porque é inédito. A prefeitura de Toritama aprovou o projeto, eu pus a prefeitura em contato direto com a faculdade e o contrato é celebrado e eu presto o serviço. Para mim, é simplesmente um dos melhores momentos da minha carreira. Nunca que eu pensava que eu ia fazer isso em Toritama. Estava em Brasília, só tinha uns caras propondo tudo no Caixa 2. Então, o Caixa 2 eu não faço. Chego aqui, encontro um prefeito digno, evangélico da Assembleia de Deus, papo retíssimo, e ouviu o projeto, chamou a equipe, ouviram o secretário de saúde e tal. Foi eu e Keila lá, fiz uma exposição de 1 hora. Em 1h30, 1h40 minutos, está autorizado, pode fazer o processo e vamos desenvolver. Quero os nossos agentes dominando essa ciência desse homem, porque nós temos, a cidade tem 44 mil habitantes, tem em torno de 3 mil diabéticos. Então eu vou assumir uns 500 diabéticos. Quer dizer, eu não tenho tempo para fazer outra coisa quando eu tiver que atender esses diabéticos. E não é agora, não é amanhã, ainda... Eu vou atender essa galera ali pelo finalzinho de agosto, início de setembro, com os agentes e os enfermeiros. Então é uma agenda construída, plano de carreira. E tudo isso tem metas, tem alvos, tem um monte de objetivos acontecendo. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque são voos diferentes. Eu já estou há muitos anos na estrada. Então o meu nível de alcance está diferente. Nesse momento, eu estou trabalhando forte para poder fazer esse projeto da prefeitura bem feito, porque ele é uma referência única. Dando os resultados que eu quero, eu vou oferecer à prefeitura de Curitiba, para tentar fazer no ano que vem em Curitiba. Aí lá são 700 agentes comunitários. E Curitiba é uma vitrine que depois arrasta o Brasil inteiro. Cadê a equipe que vai me ajudar a tocar isso? Eu estou tentando construir com campanhas como esta aqui, que são pequenos tijolinhos que eu vou juntando para realizar. Aí eu tenho possibilidade de fazer o mesmo projeto na cidade de Salvador. Não tem como é que eu vou fazer? Deus manda 3, 4 cabas de Salvador, os caras estão no curso, daqui para o ano que vem, daqui 1 ano e meio, 2 anos, olha, pintou o projeto, vamos fazer, papai, explode. Os caras viram os chefes da naturologia da Bahia. Isso que eu estou explicando é para acontecer no Brasil inteiro e fora do Brasil e no mundo todo, porque eu estou focado nisso. A missão é, até o último dia da vida, só trabalhar para levar a medicina natural ao mundo inteiro. Isso é meta, é projeto. Eu não vivo de dar curso e ficar assim, faz um curso, faz outra turminha. Não, eu tenho um projeto em andamento. Um projeto que é para entregar a Deus, não é para mim. Eu vou terminar morto. Não levo nada. Nada. E tudo que estou fazendo não me salva. O que me salva é o sangue de Jesus Cristo, que me purifica de todo pecado. Eu sou cristão, creio nisso. Agora, enquanto eu estiver nessa lida, eu estou gerando pessoas atendidas, palestras sendo feitas, a cabeça das pessoas mudando e as pessoas descobrindo que é possível viver sem diabetes, sem lúpus eritematoso, fibromialgia, prisão de ventre. Pelo amor de Deus, isso é uma bênção fantástica. Quem acompanha o trabalho da Mari Mendes, por exemplo, no Alagoas, vê isso acontecer. Vê isso acontecer o tempo todo. A Mari atende, sei lá, 80 pessoas no mês. 60 são clientes dizendo que bênção, é Deus no céu e essa mulher na terra. Por quê? Porque é uma mágica? Não, gente, é muitas horas de estudo, pesquisa, aprendendo cronobiograma, alimentação, lendo, relendo, estudando, acompanhando. É isso.
Ela faz parte de um grupo que eu tenho, que é o Colégio de Mestres, e a Mari já chegou ao ponto, tamanha dedicação, de estar na Academia Brasileira de Ciências. Eu estou procurando aqui nessa turma uns 10 para eu arrastar para lá também. É disso que se trata o tempo todo. Foco, objetividade, tá entendendo? E essa campanha é só um aperitivo. Isso aqui não é o. Sabe? A campanha. Isso para mim é só mais uma coisa que eu estou fazendo. Ao longo de 28 anos, 30 anos de carreira, isso é mais um item, é mais um momento. Daqui, eu chegar o dia 1º de junho, isso aqui desapareceu da minha frente, já estou em outro voo. Mas eu já sei que aqueles alunos que participaram firme, ativos da campanha, aprenderam mais do que aqueles que estiveram apenas sentados esperando. Não, eu não arranjei ninguém, mas está tudo certo, porque os colegas arranjaram, depois eu vejo. Tá, tudo bem, cada um na sua. Eu não tenho como entrar no coração das pessoas e colocar nelas a motivação e a alegria que eu tenho de fazer o que faço. Não tem como. Então, tudo que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. Testemunho, criar mecanismos, oportunidades para abrir portas, escancarar avenidas para que vocês entrem por elas e Deus abençoe, se desenvolva. É o sonho da minha vida, vai parecer meio maluco, mas é isso mesmo, é morrer sabendo que eu deixei 5.000 naturologistas atuantes no Brasil. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Quando eu morrer, tem que ter 5.000 naturologistas no Brasil, tudo estruturados, bonitinho, atendendo o povo, tal, de rapaz. Deu trabalho, mas chegamos lá, tá entendendo? Então, isso é uma coisa que eu tenho grudada em mim. Eu acredito que todas as adversidades, coisas boas, ruins, enfim, tudo está ligado a isso. E essas 5.000 pessoas, na próxima geração, onde eu não estarei presente, pela glória e bênção de Deus, vão gerar 50.000. E isso segue adiante. Então, não foi jogado no mato o trabalho de Acharan, de Eduardo Alfonso, e respeitosamente digo isso, sem querer ser arrogante, mas sendo firme, que a obra de Ellen White aplicada na área clínica, ela não existe. Eu é que faço. Você vai encontrar um profissional aqui, um profissional ali, que executa no consultório. Mas um projeto de formação de terapeutas com a abordagem que eu tenho, estou procurando, cadê? Já que tem aí. Quero saber, me apresente essa pessoa porque vai ser meu parceiro. Estou procurando, cadê? Que tenha faculdade, registrou o curso, sabe? Faz do jeito que eu montei. Não tem nada parecido no mundo. No mundo todo, não tem. E se fosse eu para dentro do mundo adventista, eu não faria. Porque a organização trava, não deixa fazer. Porque eu não sou da cúpula, da associação, do não sei o quê, e trava. Então eu sou felicíssimo trabalhando só, isolado. Com quem? Com aqueles que Deus vai mandando. E aí tem adventista, tem católico, tem presbiteriano, tem luterano, tem espírita, tem Hare Krishna, tem judeu. Eu tenho alunos que são do hinduísmo, ex-alunos hindus. Lá em Fortaleza, 2 alunos são hindus mesmo, Hare Krishna, foram para o Rio Ganges. Chegaram lá na hora, esse professor, na minha religião, eu tinha que beber a água do Rio Ganges, porque é uma coisa sagrada. Mas eu vi os cadáveres passando, flutuando em cima d'água, porque tudo joga no Ganges. E aí, eu levei o meu óleo de hortelã e o meu extrato de própolis. Gente, eu bolei de rir, que só Deus sabe. E ele também ria, porque ele entendia a minha visão da coisa. Eu dizia, rapaz, isso é uma patacoada, rapaz. Não, mas eu tinha que passar por esse ritual. Eu digo, Deus me defenda e guarde. É como se o camarada tivesse beber água do rio Tietê, de São Paulo. Que é um cadáver, o povo da Índia, tudo joga no rio Ganges. Eles têm uma festa lá que junta 100 milhões de pessoas na beira do rio Ganges. Procure aí na internet que você vai ver. Entra na inteligência artificial e digita assim, qual é a festa que tem na Índia que junta 100 milhões de pessoas no rio Ganges? E vai aparecer tudo, foto, vídeo. E esse maluco foi para essa festa. 100 milhões, gente, a metade do povo brasileiro todinho no rio.
Um rio gigantesco, diga-se de passagem. Só que tudo cai nesse rio. O esgoto das cidades, tudo. O rio é uma pustema a céu aberto. E o cara vai lá beber a água do Ganges, porque é água sagrada. Eu tive alunos hindus, aprenderam o protocolo, ensinam o protocolo nos templos hindus. Da onde que eu ia imaginar que eu ia fazer isso? Se eu fosse para lá, como adventista, por exemplo, os caras nem iam me ouvir. Que era denominação, religião, não sei o quê. Vocês não, uma coisa, eu não sou de mais nada, eu sou de Jesus, e esse é o meu trabalho e vou morrer fazendo isso. Aí a naturologia chegou na Academia Brasileira de Ciências, chegou no Ministério da Saúde, virou portaria. Por quê? Porque Deus capacita os que ele chama. E cada um tem uma história, cada um tem um ministério. Agora eu vejo muitos colegas católicos, adventistas, batistas, espíritas, levando a medicina naturista dentro dos seus ambientes, salvando pessoas, melhorando a vida de muita gente. É isso, cada um segue seu caminho. Agora, na campanha, eu te permito a oportunidade. Ah, professor, eu não quero receber os R$ 100. Ok. Você vira para a pessoa que tu arranjou aí e diz a ela, ó, a consulta vai ser 250. Pronto, acabou. Você não quer? Eu não quero dinheiro nenhum, não, professor. Eu quero fazer o estágio, não estou atrás disso. Ok, não quer gratificação? Dá gratificação para a pessoa. Deu para entender? É justo? É uma boa ideia. Fique à vontade. O planejamento é esse. A partir de amanhã de manhã, eu começo a colocar materiais que vão ajudar a incrementar o que a gente tem que fazer. Porque vocês têm um monte de perguntas, beleza? O que você vai fazer? Você manda as perguntas no grupo. Mas antes de mandar as perguntas, assista o que eu vou mandar primeiro. Isso é sinistro. Eu gasto uma enorme quantidade de tempo preparando todo um treinamento. Eu mando, ninguém assiste nada e me pergunta as coisas que estão no treinamento. Eu digo, rapaz, não acredito nisso não. Professor, como é que eu faço para marcar a consulta? Aí eu respondi para um colega hoje, você pega um bloquinho amarelo que nem esse e você marca no bloquinho. E aí ele ficou cri, 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 aquele grilinho, cri, 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 não entendi. E aí eu caí da risada. Você marca a consulta no grupo de agendamento. Você tem que entrar no grupo de agendamentos, pessoal. Isso quiser. Oi, professor, eu quero marcar a consulta com o senhor João. Só diga isso, só João. Tem um João aqui. Pronto, acabou-se. Aí a gente começa a acompanhar. É simples. Porque é uma campanha limitada, gente. Não é 8.000 consultas, é só 80. E diluídas entre terças, quartas e quintas. Eu só atendo 6 casos por dia, terças, quartas e quintas, até o final de maio. Pronto. A gente vai conversando. Foi o que aconteceu com a Fabiana. A Fabiana, no privado, entrava com a gente no nosso telefone, que é esse que eu estou usando aqui. Oi, professor, tenho 2 consultas. Qual é o dia que dá para marcar? Ela me avisou hoje. No máximo, hoje à noite mesmo, eu já dou a ela data. Ó, dá certo quarta que vem, terça, nesse horário, e vai se ajustando. Simples, é convivência, é estágio. Você tem que estar no dia a dia para você acompanhar como funciona. Entenderam? Super simples. Agora, se aprender do jeito que eu estou dizendo, quem já é naturologista, que tem alguns que já estão aqui. Quando você terminar esse período da campanha, em 1º de junho, você vai saber como fazer a mesma campanha para você desenvolver aí onde você está. Aí é você quem vai ter aí 60 consultas, 50, 60, sei lá quantas você quiser aguentar, para você aprender como é que faz e você aplicar. Entenderam? Pronto, era isso que eu queria dizer para vocês nessa reunião. Gravei tudo, vou mandar para a galera toda explicando, mas é extremamente simples. E esse passo a passo é parte da história da maturidade de cada um. Uma vez eu fico lembrando como é que era no meu tempo, quando eu comecei. Eu comecei numa lojinha pequenininha, no fundo do quintal, que nem banheiro tinha. Mas está tudo certo.
A gente se fala. Fiquem atentos. Domingo tem aula, hein? Fiquem atentos. Tchau, tchau. Agora eu vou falar com o Shelby.